Opa, e aí pessoas, beleza? Então, o que eu queria trazer aí hoje pra nós, né? A gente bater um papo aí. Até uma coisa um pouco rápida, na real, espero eu, né? Sempre digo isso, mas acaba demorando. Quem fala aqui é o Guedes e eu queria mostrar pra vocês hoje um pouco sobre o uso de strings no Postgres, né? Como que você consegue ali trabalhar com as aspas, aquelas aspinhas lá, né? Você consegue colocar ali, tem as aspas simples, as aspas duplas. Na verdade, não é aspas simples, na verdade é apóstrofo, né? Tem pessoas que chamam de aspas simples, mas na verdade seria o apóstrofo, né? Tá bom, vamos lá então. Eu tenho uma função, na verdade só explicando, né? Para exemplificar o uso das aspas simples, né? Digamos assim. Eu vou mostrar aqui uma função. Tem uma função aqui, essa função está no arquivo, estou usando o PSQL, tá? Mas esse teste pode ser feito usando o pgadmin ou qualquer outra coisa. Eu vou usar direto o PSQL só para ilustrar, tá? Sendo que o foco aqui é olhar o que tem nesse arquivo tabarato.sql. Tá? O /e aqui permite que eu edite um arquivo e no final, quando eu sair e salvar, ele vai executar o que está dentro do arquivo. Não precisa ser um SQL só, pode ser um script com vários comandos ali dentro. Tá? Então, ele abre para mim o meu editor de texto, que está configurado, no caso está configurado o Vim, mas se você configurar outro editor de texto ali, na hora que você sair e salvar, ele vai fazer isso, ou você simplesmente coloca no pgadmin e dá F5 lá e executa, enfim. Tá? O que esse script faz? Se a função existir, ele dropa ela, ele cria a função tem o corpo dela aqui, que é onde eu quero trabalhar um pouco os detalhes, e por fim eu tenho aqui um SQL que testa a função criada, tá? Só para a gente poder ver a execução dela. Então eu vou passar alguns conceitos aqui. Tá? O foco um pouco é sobre a questão do uso, né, das aspas ali, mas para isso eu vou aproveitar e vou passar uma geral aqui no que está acontecendo. Então esse primeiro comando ele vai dropar a função se ela existe. Tá? A função ela cita um numérico, então se existir essa função tabarato que passa um numérico, ela vai ser dropada. Ok? Depois eu faço aqui um create or replace. Estou criando uma função. Tá? Essa função ela vai ter um retorno, por isso que ela é uma function. Tá? O retorno dela eu posso passar de duas formas. Ou eu uso aqui explicitamente, aqui, depois desse parênteses, aqui, um returns alguma coisa. Eu posso retornar um boolean, um text, um numérico, um integer, enfim. Mas no meu caso aqui, eu estou usando aqui um truque do Postgres, no caso, em que eu tenho aqui valor numérico. Como eu não estou passando nenhum modificador aqui, esse valor ele é um valor de entrada normal. Já detalhes, tá barato e indicador são argumentos que estão aqui, mas eu não uso eles, eu não chamo eles. Na verdade, eles são saída. Então, usando esse truque, eu não preciso passar aqui, por exemplo, um returns, né? Eu poderia passar aqui um returns table e passar aqui detalhes, text, não sei o que, não sei o que. Poderia fazer isso aqui, mas daí dá muito trabalho. Tá? Então, posso usar nesse formato aqui, eu consigo, né? É um pouquinho mais legível aqui, se for olhar sobre algum determinado aspecto, né? Tá tudo aqui, eu sei o que é entrada e o que é saída, tá? Até tem aqui o in, né? Posso usar aqui o in, tá? Mas se eu omitir, implicitamente ele aceita, tá? Beleza. Aí uma vez feito isso, o que eu tenho que dizer? Ó, essa função ela é alguma coisa, né? Então, tipo, cria essa função como sendo um código dentro dela, como contendo um código dentro dela. Então, é de onde vem esse as aqui. Para eu passar o código, aí que vem que geralmente assim o pessoal não percebe, mas que é interessante saber, tá? Você passa um texto para este comando. Este comando aqui, o create or replace function, as, e você passa aqui um texto, ou seja, tipo, vou só separar aqui um pouco aqui, ó, né? O que esse comando as aceita aqui é um texto aqui dentro, aqui, ó, tá? Aqui, ó, aqui vai um texto.
E esse texto é interpretado pelo tipo da linguagem usada na função. O Postgres, ele permite você criar função em PL PGSQL, que é parecido com uma PL do Oracle, por exemplo. Né? Você pode criar em PL Python, PL Perl, PL Ruby, PL Java, é possível. Então esse texto que vai aqui dentro é como se ele vai ser assim, digamos, parseado e compilado para aquela linguagem que você está usando. Então é um texto que vai aqui, como se fosse o texto, né, o texto lá de um código-fonte. Né? Você foi lá, abriu um arquivo, escreveu o teu texto lá e salvou lá, puf. Então é isso. Então assim, isso é um texto. Então essa é a primeira regra que você tem que saber. Aqui vai um texto. Então, todo esse código que está aqui, ele faz parte da sintaxe não do Postgres, digamos assim, não é do SQL, digamos assim. Todo esse bloco aqui, ele faz parte da linguagem que está declarada aqui, ó, Language PL PGSQL. Se eu escrever aqui em Python aqui, né, eu até consigo criar, né, a função de certa forma. Bom, ele tem um validador quando você cria a função. Então ele vai passar pelo validador e vai checar a sintaxe para você. Então, né, se você implementar, você pode implementar a tua linguagem, por exemplo, a tua linguagem não valida nada, ela retorna true. Então você consegue criar ali a função e ele aceita o que tiver, entendeu? Mas nesse caso aqui, a PLPGSQL, ela tem um validador. Então ela vai ler esse texto aqui e vai validar. Perfeito? Então essa é a primeira regra. Isso é um texto, por isso que aqui tem esse apóstrofo aqui e aqui também. Tá? Perfeito. Dado que eu tenho isso aqui, aqui vem comando PL/PGSQL. Usei o mais simples de tudo aqui para ficar bem simples, tá? Espero que o tamanho da letra esteja bom até, inclusive, para se você estiver vendo pelo celular, né? Tá? Tenta, né, ampliar ali, eu espero que esteja bom esse tamanho. Se ampliar mais, vai ficar um pouco ruim aqui, pelo que eu testei. Então aqui, ó, o que eu faço? Dou um beguinho aqui e aí eu passo, ó, indicador, recebe, um repeat, eu vou repetir esse cifrãozinho aqui tantas vezes quanto for aqui o valor passado. Ó, então, estou passando o valor, pego este valor, divido por 100, vai retornar um número inteiro, porque estou fazendo um cast. E aí eu pego, vamos supor ali, né, eu peguei ali 100. Então eu vou dividir por 100, vai dar 1. Então ele vai me retornar esses dois cifrãozinhos aqui. Então parece que eu estou fazendo e jogo aqui no indicador. Depois eu pego o tá barato e vejo aqui valor que está sendo passado lá em cima, ó, é maior que 100. Isso vai retornar true ou vai retornar false. Independente do valor que retornar, ele vai guardar esse valor no tá barato. E aí eu faço um if tá barato. Então, detalhes o valor é barato, pode comprar. Do contrário, o valor é caro, pode esquecer. Beleza? Notem que eu estou passando duas aspas aqui, ó. Duas aqui, ó. Tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui, né? Por que isso? Porque se eu tenho uma aspa aqui, né, e eu venho aqui, por exemplo, e eu não passar essas duas aqui, ó, é como se o código começasse aqui, a string, né? Pensa numa string de um código mesmo, né? Um código de um código fonte lá. Então você abriu a string, começou a escrever e ela fecha aqui, ó. Ela está fechando aqui. Então isso aqui vai cuspir, digamos assim, lá para o parser, beleza, ó, terminou a string. O que ele está esperando? Ele não está esperando um cifrão, ele está esperando tipo assim, ó, um language, por exemplo. Está esperando isso aqui. Entendeu? Porque começou com essa aspa e terminou nessa. Aí o truque é usar aqui duas aspas. Tá? Por isso que aqui tem duas aspas também, aqui também, e assim vai. Tá? Então, se eu executar isso aqui, ó, ele fez lá para nós. Ó, ele retornou aqui o valor, tá? O valorzinho, né? Ó, o valor é barato, pode comprar. Eita. Acho que eu fiz algum erro aqui, né? Acho que tem erro de lógica aqui. Vamos ver aqui. O valor é maior que 100? Tá claro, né? Um errinho aqui básico aqui, né? Vamos lá. Aí, beleza. Então, o valor é caro, pode esquecer. O valor é caro, pode esquecer. O valor é barato, pode comprar. Então, ó, false, false, true. Então, tá barato, true. Esse cara aqui veio dois cifrãozinhos e esse aqui veio um monte. Beleza? Então, tá. Então, estamos, digamos assim, estamos com... Tá funcionando, né? Tá funcionando ali o nosso amigo, né? Mas o que acontece? Se você for olhar
numa função, vamos supor, se você for pegar e fazer um dump de uma função, se você for olhar até no próprio PGAdmin, é comum que isso não venha assim. Isso aqui vem um pouco diferente. Tá? E o Postgres possui aqui uma alternativa para você não ter que ficar escrevendo duas aspas aqui a todo momento. Até porque se você quiser agora colocar aqui, tipo, eu quero botar aspa aqui no barato, mas tipo, eu quero que seja aspa simples e não aspa, né, não duas aspas. Começa a ficar confuso aqui porque você vai ter que ficar repetindo essas duas aspas aqui. Você tem uma forma de fazer. Você pode, no lugar, né, de usar essa aspinha aqui, você pode usar, a gente chama de açúcar sintático, né, que é quando você faz uma jogadinha ali para você poder melhorar alguma coisa de sintaxe ou de usabilidade ali da linguagem, tá? Então, quando você coloca esses dois cifrão, tanto no começo quanto no fim, você ganha o poder mágico de não ter que ficar aqui sofrendo e ter que colocar duas aspas. Ou apóstrofo, né? Para quem... Vamos ver. Opa! Deu um drop function e ficou alguma coisa perdida ali. Pode ver que ficou uma aspa aqui, ó. Executou drop function e deu uma coisa aqui que ficou perdida aqui. Vamos ver o que eu errei aqui. Tá, claro, beleza. Já vou explicar o que aconteceu na real. Beleza. O segredo é fazer isso aqui. Por quê? Porque olha só. Deixa eu fazer um exemplo aqui. Ó. Se eu fizer um select, ó, olá mundo. Se eu quiser que mundo esteja entre aspas simples, eu tenho que fazer isso aqui. É o mesmo conceito que eu estava usando lá. Se eu vier aqui agora e colocar dois cifrões aqui, ó, eu já não preciso ter que repetir duas aspas aqui dentro. Ó, se eu fizer isso aqui, vai aparecer as duas aspas explicitamente. Posso colocar uma aspa só. E perfeito, funciona assim. Então, essa é a regra, essa é a jogada. Eu consigo botar aspas dentro de uma string se eu usar o double dollar, que a gente chama, tá? Que é esses dois cifrões aqui, tá? Mas olha só, questão aqui. Fiz isso, usei essa mesma regra aqui, e agora aqui dentro tem uma string. Mas olha o problema. Dentro da minha string, eu também tenho $2 aqui, ó. Também tem $2. Olha só, se eu tirar e deixar $1 só, então o que o Postgres entende? Ó, ele começa a string aqui, onde que ele termina? Quando ele encontrar dois símbolos de dólar. Ele só vai encontrar aqui no final. Então o problema de dois cifrões e da aspa é o mesmo. Dentro, se eu tenho aspas fora, dentro eu tenho que ficar multiplicando ela. Se eu tenho cifrão por fora, o que eu posso fazer? Tá? Então vamos dar uma olhada só para ver se esse código funciona. Ó, funcionou e estava retornando a mesma coisa, o mesmo código. Só que olha só, tem um pequeno detalhe. Eu quero que apareça dois cifrões, eu não quero que apareça um. Então eu tive que mudar o comportamento, eu tive que, né, digamos assim, quebrar um contrato que já estava estabelecido para, né, satisfazer um determinado problema. Como é que se resolve isso? E aí vem uma questão. Porque o cifrão permite que eu passe ali dentro dele um nome, uma letra, qualquer coisa que eu queira. Então vamos supor que eu queira passar, eu posso f de function, ou posso passar função. Entendeu? Eu tenho que vir aqui no fim e fazer a mesma coisa, função. Então olha só, o cifrão inicia uma string e termina ela. Se eu colocar um nome aqui dentro, eu posso interpolar vários níveis de string ali dentro. Tá? Eu posso chamar aqui função, e aqui eu posso chamar dois cifrões aqui. Vamos ver se vai funcionar? Olha lá, funcionou agora. Por quê? Porque a minha função agora ela possui o corpo dela sendo declarado não com aspa simples, não com cifrão, mas com um nome, ó, cifrão, função, poderia ser f, posso trocar aqui para f aqui e aqui para f também, tá? Não tem problema, tá? Vai dar a mesma coisa, vai funcionar do mesmo jeito. Inclusive, se eu vier aqui
string aqui, ó, olá mundo, e eu passar aqui, né, por exemplo, um textão bem grande. Vou ter que fazer aqui também, ó. Um textão bem grande. Pronto, parece até que tá um troço ali decodificado, né? Mas na verdade o select está lendo isso aqui como sendo, digamos assim, abrindo uma aspa e fechando. Entendeu? É isso que ele está fazendo. E olha só, né? Eu posso passar isso aqui dentro também. Então se eu vier aqui, por exemplo, aqui, né? Imagina uma situação em que eu estou aqui passando, né, um U aqui, vamos supor, U, e quero dizer assim, né, que o texto está dentro de um, e eu queria, tipo, passar aqui, né, um cifrão U aqui, ó. Tipo, eu queria fazer algo assim, né? Vamos supor. Ó, ele tá dizendo, cara, tá faltando fechar uma aspa, né? Então, putz, o que que eu faço agora, né? Nessa situação. Eu quero dizer que meu texto tá dentro de um código que eu estou usando e ele está expandindo, né? O que que eu faço, na verdade, né? Ah, eu quero... Vou trocar aqui, vamos trocar aqui então. Vamos, né? Vamos só olhar aqui, ó. Não, mas então eu troco, vou botar aqui, tá dentro do B. Vamos supor. Tá, mas aí eu já estou mentindo, né? O texto está dentro de um... Não, não está dentro do um, está dentro de um B. Aí eu volto pro problema inicial. Então, como é que eu resolvo esse problema? Né? Como é que eu posso resolver essa, essa situação, né? Tipo, de eu ter um texto, né? Dentro do outro texto aqui, né? Então, tipo, essa situação em particular, né? Tipo, como é que a gente pode resolver isso aqui, né? Essa... Se eu pegar, por exemplo, e tirar isso aqui, né? Beleza, agora estou dentro de U, mas aqui eu tenho um problema. Não consigo, né, tratar isso, né? Como é que eu vou tratar? Né? Será que eu consigo passar aqui, né, um símbolo? Poxa, o que ele já fez, né? Ele pegou e tratou ali o cifrão com o barra e aqui funcionou. Tá, então peraí, será que se eu botar aqui o U e se eu botar aqui o U e botar aqui o barra aqui, só o num, vamos botar só num aqui, só para ver o que acontece. Ó, ele ainda tá... não estou conseguindo, tal, fazer alguma coisa. Beleza, vamos vir aqui e vamos botar aqui nos dois. Ó. Putz, mas daí ele gerou um problema, né? Porque daí agora o que acontece? Eu estou dentro do U, mas eu estou passando ali o cifrão 1, né? Uma funcionalidade que a gente consegue trabalhar no Postgres, e aí vamos trazer aqui só para ver o funcionamento, é quando você faz esse tipo de tratativa dentro de uma string. E aí você tem, por exemplo, aqui, né? Cifrão, o cifrão não é um problema como um todo, né? Tá mostrando assim normal, né? Se eu botar aqui barra, barra, ó, aí vai mostrar o barra, né? Se eu botar um E aqui, aí ele faz uma interpretação do que está ali dentro, né? Então, isso funciona por causa do standard conform strings, tá? Então, esse... Agora, olha só. Vamos fazer uma coisa aqui. Vamos botar aqui, ó, o E aqui na frente, para ver o que acontece. Ó, ele não se achou muito bem, né? Porque está esperando um cifrão. O E ficou ali, né? Digamos assim que grudado, né? Ó, vamos ver aqui. Ó, o E ficou meio que grudado. Vamos ver aqui. Deixa eu tirar aqui primeiro. Se eu tirar aqui, ele fica esperando, né? Se eu botar isso aqui, ó, barra e barra, ó, ele não consegue entender, está esperando um tipo ali, né? E se eu botar grudado aqui, vou botar um E aqui maiúsculo aqui. Ó, ele está aqui esperando, tanto fazer em minúsculo ou maiúsculo, ele está aqui esperando, né? Então, tem situações em que você vai estar dentro, por exemplo, de uma recursividade, né? Tá? Tipo, você não, como é que você vai escrever dentro do texto, né, a mesma coisa que você escreveria fora, né? Se você vier e trocar aqui, por exemplo, botar aqui barra U,
por exemplo. Tirar o E aqui. Né? Ó, o U vai sair lá de qualquer forma. Tá? Então, essa forma de você trabalhar, você pode encontrar algumas limitações. Tá? Tem um jeitinho aqui que dá para enganar. Tá bom? Eu não vou trazer para esse vídeo, vou deixar para um outro vídeo. Se você descobrir, joga aí no comentário aí, que eu acho que pode ser bem bacana, tá? Mas a ideia aqui justamente é mostrar a possibilidade de você trabalhar com o cifrão e dentro do teu cifrão, né, ter outros cifrões ali, tá? Então, voltando lá para o nosso arquivinho, tá? O detalhe aqui é o seguinte, só para explicar aqui, ó, esse indicador é o nome da variável que está aqui, ó. Esse tá barato também e esses detalhes aqui também. Então, por isso que eu não preciso dar um return aqui. Porque como eu estou usando esses nomes aqui, ele já retorna o valor. Essa função retorna um valor único, ela não retorna uma lista. Então, isso aqui funciona. Tá? E mais um detalhe aqui que eu queria trazer. Então, aqui, beleza, né? Aqui, ó, eu posso usar cifrão, desde que eu tenha um nome aqui. Tá? E os nomes que eu uso aqui dentro, né, eu não posso usar fora. Tá? Tem um detalhe, né? Tipo, se a gente for pensar, né, que se eu posso chamar o cifrão F aqui, como é que eu posso chamar, de repente, né, lá dentro um cifrão, né, que eu estava comentando ainda há pouco aqui. Tem um detalhe aqui, ó. Se eu vier aqui e botar cifrão, tá? Só para mostrar aqui, olha só o que vai acontecer. Ó, ele também vai ficar esperando, tá? Vendo? Está esperando aqui, ó, cifrão U, tá? Se eu botar, por exemplo, aqui, ó, cifrão A, ó, ele também vai ficar esperando. Então, tem alguns detalhes ali que tem que ter um cuidado para trabalhar com o código, tá? Então, assim, tem uns limites. Esse é o tipo de situação que ele não consegue interpolar dessa formato que eu estou fazendo, tá bom? Então, então, por isso que aqui eu consegui só fazer aqui, ó, cifrão, e eu poder colocar qualquer coisa aqui no meio, mas esse cifrão eu quero que apareça. Esse é o cifrão que eu quero que apareça. Não é um cifrão, por exemplo, como se eu fosse usar um cifrão aqui. Aqui eu poderia usar um cifrão aqui, A, por exemplo. E aqui também. Cifrão, A. Vamos ver como é que fica isso? Ah lá, tá vendo, ó? Ó, o comprar saiu entre aspas, tá vendo? Então, o que eu fiz? Eu consegui aqui usar o cifrão F, né? Aqui eu estou usando a aspa, então o meu objetivo é usar a aspa, então essa aspa aqui, né, ele não quebra a minha string está dentro disso aqui, porém eu ainda tenho outra string aqui, só que eu uso o cifrão A com cifrão A, e aí eu consigo usar aspas aqui dentro. Tá? Então isso não me gera nenhum problema. Tá? Lá no meu select não gerou nenhum problema, porque é um select. Aqui é um código que vai passar para o PL/PGSQL. Então ele espera que tenha aqui ou o apóstrofo ou essa jogadinha aqui. Tá? E aí o create function não gera nenhum problema porque ele enxerga tudo isso aqui como uma string. Ela não vai quebrar aqui, porque aqui é cifrão A. Se eu botar aqui cifrão F, aí sim. Aí não tem como. Tá? Beleza? Agora, o que eu faço no final? Testo. Tá? Aí aqui tem mais um truque aqui, ó. Não só um, temos 2 truques aqui. Ou 3. Enfim. Primeiro select asterisco, from. From recebe uma lista. Que lista é essa? Eu passo aqui uma lista de valores. O values é um comando sozinho, tá? Tem muita gente que acha que o values é só do insert. Não, se você pegar o values aqui e executar sozinho, ele funciona. Tá? O values é um comando que funciona sozinho. Ele retorna uma lista. Tá? Como ele está sendo usado num from, eu consigo dar um nome para ele. Inclusive dizer que o que está retornando aqui, ó, isso aqui é um valor, isso aqui é outro valor, isso aqui é outro valor. Então, eu estou chamando de valor aqui. Tá? Então, quando é um select asterisco, desta lista aqui, tá? Vai retornar o campo, digamos, valor. Tá? Aí eu boto uma vírgula porque eu quero usar o lateral aqui. Lateral join. O que é o lateral join? Para cada registro desse, ele vai chamar essa função aqui. Então, por isso que eu boto uma vírgulazinha aqui,
Só para simplificar, porque quando eu chamo o lateral com uma função, basta passar uma vírgula, lateral e a função. Tá? Então, esse valor que ele vai fazer, ele vai executar para este, para este e para este. Tá? Então é como se fosse escalar, né? Para cada registro ele vai executar. Então, se ele vai fazer um lateral do tá barato e o tá barato retorna, né, um registro, ele retorna um registro com esses campos aqui, é por isso que daí quando eu executo a consulta aqui, o script que gera a função e faz o select, ele retorna o valor, porque eu faço asterisco, né? E retorna o campo detalhe, o campo tá barato e o campo indicador com, nossa, uma tripa lá. Tá bom? Então, vários pequenos conceitos aqui que deve se atentar quando você estiver trabalhando com strings, em que você tem que, por exemplo, usar, né, a aspa simples dentro de aspas simples, tá? E para você não ter que ficar ali usando barra invertida ou aspa, enfim, e às vezes gerando até uma confusão na legibilidade do código e principalmente, tá? Aqui no caso não aparece tão bem assim, mas você consegue ter uma sintaxe, né? Você está vendo? A gente consegue ter uma sintaxe. Quando eu uso aqui o cifrão aqui, eu já até perco, né? Tá? Mas aqui, quando eu estava usando o apóstrofo aqui, eu tinha tudo isso aqui mostrando num texto. Quando eu uso cifrão, eu consigo até enxergar isso aqui como tendo uma sintaxe, né? Eu consigo ver o if, o else aqui, consigo ver o cast, ó. Tá? Então isso é interessante, porque em alguns editores de texto isso pode ajudar, porque ele vai acabar lendo o código ali e mostrando a sintaxe dele, tá bom? Então é isso por hoje. Agradeço por ter ficado até aqui. Foi um pouco mais longo do que eu esperava, mas um abraço aí e até a próxima.